A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos crê que a presença do Espírito Santo de Deus está neste lugar? Diga graças a Deus, eu creio. Aleluia. Deus tem uma palavra para você nessa noite, você que entrou essas portas aí, esperando ouvir uma palavra de Deus sobre a sua vida, esperando ouvir uma palavra de direção para a sua vida nessa noite. Eu creio que Deus tem essa palavra para você, amém, irmãos? E eu quero nessa noite entregar uma palavra de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar através da palavra dele na sua vida. Porque quando eu tomo posse da palavra, ela tem o poder de me dar um destino, sim ou não, irmãos? Ela tem o poder de me colocar na onde é a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu avanço na mesma velocidade que eu obedeço. Então, quando eu escuto a palavra aqui, quando eu entendo que ela é para mim, quando ela entra no meu espírito, porque só ouvir, irmãos, e não praticar, fala comigo, não muda nada. Entendeu? Só saber não vai adiantar falar comigo nada. Eu não vou passar de um bom religioso ou de um bom fariseu. Eu não vou passar talvez de uma pessoa que só sabe, mas infelizmente não aplica. Deus abençoa. Fala comigo, não aplica nada. Entenda isso, irmãos, a palavra ela é para, fala comigo, para ser vivida no nome de Jesus. Então nessa noite a direção que eu tenho para você é uma palavra direcional, onde ela te pega, te tira daqui, te conduz a um lugar onde você fala, eu recebo e tomo posse. Aonde ela entra no seu espírito, você fala, Deus, isso é para mim, eu preciso aprender isso, eu preciso aplicar isso, eu preciso viver isso. Essa palavra tem que, na verdade, ser vida, verdade na minha vida. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Quantos tomam posse? Então olha para o seu irmão e fala assim, que bom que você está aqui nessa noite. Fala assim, eu estou muito feliz de te ver aqui. Graças a Deus, irmão. Sorri, irmão. Fala, que bênção você está aqui. Fala, estou muito feliz que você está aqui. Fala assim, que eu não vou apanhar sozinho. Amém, irmão? Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é o que Deus tem para você. Ó, o que Deus, fala comigo, o que Deus tem para mim. Fala assim, o que Deus tem para mim virá de onde eu menos espero. Nós estamos vivendo um caos aí lá fora, enquanto nós estamos aqui dentro tem um caos aí fora. Mas eu creio, irmãos, o que Deus tem para mim, para você, vai vir de onde a gente menos espera. Quem crê nisso, irmão? A gente está vivendo dias tenebrosos, dias difíceis, dias incertos, dias de conflitos, dias que uma parte do país está de um lado, outra parte está do outro. Existe protesto, existe guerra política, guerra física, guerra familiar, guerra de opiniões. Irmão, tem muita coisa movendo lá fora, sim ou não? Está uma loucura, a gente não sabe nem onde vai dar esse negócio, que a gente não... Infelizmente a gente não tem tanta informação, mas uma coisa eu tenho convicção, nós precisamos continuar confiando no Senhor, porque quem governa a nossa vida é Deus. Quem recebe essa palavra, irmãos? Que quem conduz a sua vida é Deus. Pastor, mas eu não vou ser atingido por essa dificuldade. Sim, irmãos, talvez nós vamos ser atingidos, mas entenda isso, a maneira de como eu estou vendo algo vai determinar aquilo que eu vou receber de Deus. Quando você recebe essa palavra? Porque eu não sou resultado daquilo que eu estou assistindo nas TVs, eu sou resultado daquilo que eu creio. Ouvir isso, irmãos, é chocante, mas é algo que nós precisamos entender. A igreja precisa se levantar e falar comigo como igreja, que crê, irmãos, na palavra, que crê na verdade, que crê, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, mas parece que está tudo dando errado. Não importa, irmão, Deus está no controle. Quem crê nisso? Que tem hora que para dar certo tem que dar. Entenda isso, para fazer omelete tem que quebrar o que, irmãos? Os ovos. Para asfaltar a terra tem que ferir a terra, socar ela, para que venha o que? Fala comigo, o asfalto. Benefício, irmãos, mas antes, as pessoas reclamam da poeira, fala que está quebrando as casas. O asfalto rachou minha casa inteira e eu quero indenização. Não é assim? As pessoas reclamam, irmão, é porque é buraco, é lama, mas depois que está tudo asfaltadinho, o que acontece? Um lote que valia 30 passa a valer quanto? Você sabia que um asfalto no setor valoriza em média 40%? Então 40 mil reais seu lote vai valer a mais. Entenda isso, não existe benefício sem dificuldade, irmão.
Não existe, irmãos, transformação, mudança sem transtornos. Não existe, fala comigo, vitória. Ah não, irmão, nós é o povo da vitória. Fala bem forte, fala assim, não existe vitória sem luta, irmão. Quem está entendendo, irmãos? Nós falamos de mais de vitória, mas nós fugimos das guerras, sim ou não? Nós fugimos das lutas. Eu não estou falando, irmão, de lutas, não. Eu estou falando de lutas interiores, batalhas na mente. Quem está entendendo? A nossa mente está um campo de quê? Irmão, eu estou orando para a gente apavorada. Eu falo, fica tranquilo, Deus ainda está no céu. Uau, irmão. Ah, não sei se você me pegou. Deus está no céu e fala na terra, irmão. Ele tem o controle da minha e da sua vida, eu creio nisso. Quantos creem nisso? Quantos creem, irmãos? Eu quero falar uma palavra e eu quero que você receba no seu espírito. Irmão, quando Deus fala, já é. Esse é um dos nomes de Deus, já é, já foi, já fez, está feito. Deus falou, quem crê comigo? Quem crê comigo? Eu creio, irmãos, no que eu estou falando. Quando Deus está falando, Ele está falando comigo, criando. Pastor, como assim? Quando a palavra está sendo liberada, Deus está criando algo no seu coração. Deus está criando fé, determinação. Deus está criando, irmãos, até o poder de decisão. Você pode estar aqui falando, não acredito em nada disso. Não sei nem o que eu vou fazer aqui. Irmãos, fala comigo, decisão sua. Eu acho que essa geração é a geração mais complicada de aceitar a decisão do outro. Quem está entendendo isso, irmãos? Porque aqui dentro, se você tomou uma decisão de fé, a única coisa que as pessoas vão conseguir é te criticar. Porque elas não vão te alcançar e nem entender. Na verdade, por que você está tomando essa decisão? Falar comigo de fé. Porque, irmãos, para com Deus, Ele move de que jeito? Na luta, na dificuldade? Não, irmão, Deus move é pela fé. Fala, Deus move. Fala comigo, pela fé. Então, quando eu digo que quando Deus está falando, Ele está o quê? Fala, criando. Em Efésios 1:3 diz assim, bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Quando Deus fala, Ele está criando, irmão. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A nossa tendência, fala comigo, é achar que está, fala comigo, perdido. Mas o que eu acho que está perdido, irmãos, isso fala comigo, está no controle da mão de Deus. É difícil a gente entender que Deus tem um controle daquilo que está fugindo da nossa mão. Quem está entendendo isso, irmãos? Que Deus tem o controle, irmãos, de coisas que a gente tem medo. Quem está entendendo o mistério? Então entenda, a Bíblia nos fala lá em João, eu até anotei aqui, ó, João 11:21, já para você ver como que Deus tem controle daquilo que parece que não tem mais jeito. E a nossa tendência é achar que está tudo perdido, que acabou. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o que acontecia? Olha o 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Fala comigo, perdeu totalmente o controle da situação. E Jesus com muita calma falou para ela assim, fique tranquilo, que eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, irmão, não morre, passa da vida para a vida eterna. Isso é muito profundo. Jesus está te dizendo que aquele que você trouxe para cá é muito simples para que ele possa resolver. O que nós precisamos, fala comigo, é crer. Eu anotei uma frase aqui, ó. A maneira de como você está vendo vai determinar onde você vai chegar nessa noite em Deus, nesse lugar. Se eu fico pensando que está tudo caos, que não tem jeito, é assim que fala, assim, é assim que vai ser. Porque Deus não interfere naquilo que você quer, irmãos. Deus deixa você ter uma decisão, se você está com um pensamento só que vai dar errado, fala comigo, vai dar errado. E Deus não vai poder fazer nada, porque Ele respeita o seu direito de achar que vai dar errado. Pegou isso ou não? Mas se você entendeu a maneira como você está vendo, vai determinar aonde você vai chegar nessa noite. Entenda isso. Eu preciso, fala comigo, mudar a maneira que eu estou enxergando, para que algumas coisas mudem na minha vida. Se eu só fico enxergando o caos, eu vou viver o quê? Fala comigo, o caos. Você ficar o dia inteiro falando só de doença, como é que você fica, sua alma? Como que fica, irmão?
Tem pessoas que não tem psicológico, irmão, nem para ir no hospital. Não tem, irmão. Tem gente que não tem psicológico nem para fazer uma visita. Sim ou não? Mas critica o outro. Tem gente que dá conta de fazer uma visita no Araújo Jorge. Se põe para fazer uma visita, ele fica um mês, achando que já está com câncer. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu vim aqui hoje para te dizer que a maneira como que você está enxergando determina o que você vai receber hoje aqui. A maneira que você reconhece a pessoa dele aqui determina o que você vai receber dele essa noite. Porque a maneira que eu reconheço é a maneira que eu acesso Deus neste lugar. Quem está pegando a visão, irmãos? A maneira que eu reconheço que Ele está no ambiente, que Ele está aqui. Ah, pastor, Deus está aqui, irmãos, eu tenho convicção porque Ele disse que é isso que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uau! E aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estou. Então a palavra prova que Ele está aqui. Mas eu entrar nesse ambiente e não reconhecer que Ele está aqui, irmãos, infelizmente, fala comigo, é loucura. Eu não tenho outra frase que diz assim: a minha atitude aqui no culto determina o que eu vou receber de Deus neste lugar. Como assim, pastor? A minha atitude de... Eu posso acrescentar, a minha atitude de fé determina o que eu vou receber aonde? Nesse culto aqui. Esse ano eu passei ensinando isso, sobre acesso e sobre fé. Eu passei ensinando isso sobre acessar e receber, acessar e tomar posse. Mas infelizmente que, na verdade, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que recebe, não é todo mundo que absorve, não é todo mundo que entende que uma ação vai gerar uma, fala comigo, reação. Não é todo mundo que entende que tem coisas, irmãos, que Deus só vai fazer se você, fala comigo, agir. Tem coisas que Deus só vai fazer se você agir no ambiente. Então entenda, a minha atitude nesse culto vai determinar e muito o que eu vou receber de Deus ou não. Se eu ficar aqui, irmão, só achando que Deus tem que fazer na minha vida, eu não tenho que fazer nada, infelizmente, fala comigo, não vai acontecer nada. Algumas mudanças de janeiro até agora, irmãos, não aconteceram, foi porque nós, eu e você, não tomamos decisões para que algumas coisas mudassem. Pegou a visão, irmão? Sim ou não? Então a gente quer muito que Deus faça, mas a gente não quer entregar nada. Quem pegou a visão? Quem está entendendo? Então nessa noite, esse culto aqui, ele não é um culto, irmãos, de motivação. Você não vem aqui para ser motivado, você sair daqui, turbinado, não, irmão. Está provado cientificamente que a motivação só dura 30 minutos. Depois de 30 minutos você volta de novo para baixo. Esse culto aqui é um culto, fala comigo, de ativação. Eu vim aqui foi para ativar a sua fé. Eu vim aqui nessa noite foi para falar no seu espírito. Eu vim aqui nessa noite foi para falar na sua fé. Eu vim aqui nessa noite para te mostrar que verdadeiramente nós temos que tomar uma atitude nesse lugar para que Deus mova através de mim, através de você, porque Deus quer fazer primeiro em mim e através de mim, irmãos. Quem crê nisso, irmãos? Fala, seu irmão, nessa noite é um bom dia para Deus fazer um milagre. Não fale bem forte, fazendo essa noite é uma boa noite para Deus fazer um milagre na minha vida. Quem crê nisso, irmãos? Eu creio, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. E nessa noite eu não sei o que você tem para entregar nas mãos dele, mas nessa noite eu entrei aqui, e eu entrei aqui debaixo de uma palavra, de uma unção tremenda. Eu entrei aqui debaixo de uma direção de Deus para mim te entregar e deixar você, falar comigo, decidir. O que você quer fazer com essa palavra? Porque a palavra não é minha, a palavra é dele, irmãos. Eu queria pregar na verdade o que eu quero, mas eu não prego o que eu quero, eu prego o que ele me entrega. Se fosse para me pregar o que eu quero, eu estaria pregando algo diferente. Eu passei o ano inteiro pregando só um texto. O ano inteiro eu falei sobre acesso. O ano inteiro eu falei sobre acesso, falei sobre transbordo, falei sobre uma fé que resgata, uma fé que toma por posse. O ano inteiro eu preguei num tema, só um tema sobre acesso. Se você voltar lá no canal do YouTube e ver todas as mensagens que foram pregadas no ano, você vai ver todas as mensagens falando sobre o poder
do acesso. A primeira mensagem que eu preguei no ano foi sobre o poder do acesso, sobre aqueles homens que carregaram o paralítico e levaram ele diante de Jesus, que eles acessaram a Jesus, através, na verdade, a fé dos 4 amigos, levaram o homem, abriram uma janela no telhado e desceram ele diante de Jesus. Entendeu o mistério, irmãos? E eu falei que você precisa andar com pessoas que têm, fala comigo, fé para te levar até o Senhor. E as palavras vêm uma atrás da outra. Domingo passado eu falei sobre a doutrina da posse, sim ou não? Quem lembra? Eu te ensinei a tomar posse de algo, não de maneira mística, não de maneira, irmãos, na verdade de uma maneira irresponsável, não de uma maneira, irmãos, emocional, não, de uma maneira na palavra. Quem está pegando, irmãos? E hoje eu vou te falar que é aquilo que Deus já preparou para você, vai vir de onde você menos espera. O que Deus tem para você e para mim virá de onde você menos espera. Abre aí, por favor, a palavra é de 1 Reis 17. E eu quero te falar sobre isso. Sobre Deus fazer aquilo que você não espera. Aqui 2 pessoas vão ser surpreendidas. Fala assim, 2 pessoas vão ser surpreendidas. Esse contexto da história fala de Elias, um dos profetas mais famosos do Velho Testamento. Ele tem um parceiro de caminhada na Bíblia, chama Eliseu. Fala Eliseu. Fala Elias e Eliseu. Elias passa a capa, passa a unção dobrada para Eliseu. Sim ou não, irmãos? Então eu entendo que num culto como esse tem como uma unção vir sobre a sua vida. Não sei se você está recebendo isso. Tem como haver uma presença de Deus e Deus te tocar nessa noite aqui. Então essa história vai falar sobre o profeta Elias. E esse profeta, a Bíblia nos fala que ele tinha, fala assim, autoridade para falar. E o que ele falar, fala assim, cumprir. E esse profeta, ele era tão louco que ele falou assim, ó, segundo a minha palavra não vai chover. E fala comigo, não. Durante 3 anos e pouco, especificamente 3 anos e meio mais ou menos, ou 3 anos e 6 meses mais ou menos, fala comigo, não choveu. Fala assim, ele tinha autoridade para liberar uma palavra. Fala comigo assim, as palavras são sementes que uma vez plantada dará o seu fruto. Entenda isso, todo mundo, irmãos. A Bíblia nos fala lá em Romanos, fala que todo mundo vai ter que prestar conta a Deus por aquilo que falou. As suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder, irmão. São sementes que uma vez plantada vai dar fruto. Irmão, falou, plantou. E vai ter que colher o que falou. Ele achou que ele ia só liberar a palavra e ia ficar no oásis. Fala assim, no oásis. Então a Bíblia nos diz que ele falou, não vai o quê? Fala comigo, chover. A Bíblia nos fala que Deus deu uma direção para ele, para um lugar chamado Querite. Fala, Querite. Fala de novo, Querite. Deus manda ele para lá, e nesse lugar fala assim, tinha água. Fala assim, tinha garçom que trazia comida cedo e de tarde. Mas a Bíblia fala assim, que o Querite, secou. Fala assim, a fonte secou. Essa palavra quer dizer lugar, fala lugar de moldar. Você sabia que a argila, uma vez molhada, ela tem um tempo para ela ser moldada? Se você deixar secar, ela não aceita molde mais. O que você quer dizer com isso, pastor? Quando eu falar amém, é o tempo que você tem de se deixar ser moldado. Quando eu falar amém, acabou. Secou. Já não dá para ser moldado mais nesse tempo da palavra. Esse tempo que eu estou ministrando aqui é o tempo de você se deixar ser moldado. Deus está te molhando com a presença. A palavra vem te moldando. Fala assim, moldando. Entenda isso, há um tempo, depois que a argila é molhada, ela tem um tempo que ela aceita molde. Você pode moldar ela do jeito que você quiser. Mas depois que ela seca, ela não aceita mais molde. Muitas das vezes nós vamos embora com essa argila, não aceitando mais molde. E secamos aqui e fomos embora. E não recebemos aquilo que Deus tem para nós. Não recebemos aquilo que... pastor, eu não gostei dessa palavra. Ixi, irmão, nem eu gostei. Quanto mais você. Se eu pregasse só o que eu gostasse, era ótimo, era uma benção. Mas eu não prego o que eu gosto, eu prego o que ele manda. Aqui eu só sou o garçom, irmão. Fala pro seu irmão, põe a mão nas palavras do pastor. Ele só é o garçom. E eu sirvo o que ele manda. Fala assim, ele saiu do lugar de moldar. Fala assim, o rio secou. E isso é interessante, irmão. Ele falou, segundo a minha palavra, não vai chover, não choveu. Deus mandou o corvo que trazia pão e carne para ele 2 vezes. Só que acabou.
Aí entra o capítulo 8, Ed. Olha o que diz o texto. Então veio a ele a palavra de quem? Fala do Senhor. Entenda isso, fala, era dias de crise. Fala assim, dias de crise. Parece os nossos dias, sim ou não? Só que aqui era uma seca extrema, não chovia. O culpado era o profeta, o culpado era Deus. Porque ele estava na presença, na pessoa de Deus nesses dias, o profeta. Então ele representava Deus na terra nesses dias do Velho Testamento. Ele carregava a presença de Deus nesses dias. E era dias, fala assim, de guerra. Era dias de aflição. Estava todo mundo caçando esse homem, todo mundo queria pegar ele. Porque o rei tinha dado, irmãos, uma ordem que tinha que achar esse Elias, porque ele tinha que punir esse Elias. E Deus escondeu o profeta em um lugar. Era dias de extrema crise. E ele ficou escondido nesse lugar onde Deus fala novamente com ele. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para onde? Aqui é aí? Como? Sarepta. Fala assim, lugar de fundição. Fala assim, no culto tem essas duas manifestações. Para quem aceita. Tem onde ele molda. E tem onde é o lugar do forno. De fundição. Aquilo que ele moldou na sua vida. Para trazer vida. Quem está pegando a visão, irmãos? Só que tem crente que não aceita nenhum dos dois processos. Ele não aceita nem ser moldado e não aceita ir para o forno. Quem está pegando a visão, irmãos? Porque ele nunca imaginou que ele ia sair daquele lugar. Irmão, pensa nisso, que hotel legal. Água jorrando, barulhinho, você dormir, sim ou não, pegou? Todo mundo na seca e ele na água, tranquilo. Jorrando aquela cachoeira e ele tomando água, tomando banho, tranquilo lá naquele lugar. Corvinho trazia comida para ele, especial para ele. Ele comia tudo certo, sim ou não, tudo dando. Só que ele não imaginava que Deus ia preparar para ele ficar na casa dessa mulher viúva e ainda fala comigo, pagã. Olha a coisa forte, levantou. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. Ele está pedindo, irmão? Hã? Ele está pedindo? Fala ao seu irmão, tem hora que você fala coisas. Você vai abrir porta para Deus mandar em você. Fala ao seu irmão, chupa essa mangazeira aí. Não, fala para ele, irmão. Fala pro seu irmão, tem hora que você conversa demais. Não, fala para ele, fala com carinho para ele, fala, tem hora que você conversa demais. Ele abriu uma porta para Deus não dar opção para ele. Você vai porque eu estou mandando. A gente não gosta de ouvir essa palavra, eu estou mandando, não é? Mas Deus manda e obedece quem tem juízo. Deus manda tanto que quando ele fala assim, chegou a contagem dos dias, ele mandou. Que a morte é uma coisa mais louca que existe. Eu estava estudando sobre a morte, sobre a carruagem, ela é linda. Eu fui ler sobre a morte, porque eu fiquei com medo de morrer, eu fui estudar sobre ela. E eu estudei bastante sobre a morte nesses dias. Então uma palavra de um grande homem de Deus, eu viajei para Porto Alegre, fiquei num seminário com o Benihim 7 dias. E a mensagem-chave dele foi a morte, a carruagem excelente. Tinha mais de 5 mil pessoas, eu falei, cara, esse cara sai dos Estados Unidos para falar sobre morte. Eu não estou entendendo isso. Eu já estava com medo de morrer, eu fiquei agora, pronto, vou morrer nesse estado aqui, não vou nem voltar para Goiás. Isso acho que nem lembro o ano. Mas sabe que a morte é interessante? Que ela não precisa, irmãos, de motivo. Quando você fala, fulano morreu de quê? Na onde? Que hora? Está na onde? Ele tinha doença? O que foi? Ele era diabético? O que era? Ele tinha o quê? Qual que era a dificuldade que ele tinha? Não, ele morreu não, ele não freou. Não, o que foi? Por que ele não freou? Não, começou a rotatória, não era assim. Como é que aconteceu isso aqui? Sim ou não, irmãos? Fala comigo, a morte não precisa de motivo. Deu o dia, Deus libera e ela vem. E ela cumpre o seu. Ficar com medo de morrer é bobeira, irmãos. Ah, pastor, fulano está com... Não, irmão, fica tranquilo, irmão. Fala para você, fica em paz. Fala assim, fica tranquilo. Deu o dia, irmãos. Não tem jeito. Ela vai cumprir seu propósito. Ah, mas era sadia, irmão. Se é sadia ou novo, não importa. Ela cumpre seu propósito. Ela vem e leva. E não pede licença. Ah, era novo demais, acabou de casar. Nossa, era novinho de casado. Irmão, não interessa. Gente, mas por quê? Não tem porquê, não tem explicação, está escrito. Deus, ele tem autoridade, irmãos, para dar a vida e tirar a vida. Deus, ele faz. Irmão, Deus manda, não é mandado. Quem está pegando a visão? Então aqui eu consigo entender, irmãos, que o profeta falou e achou que ia ficar tudo certo. Deus mandou nele, porque tem coisa que você fala, que você abre porta para Deus mandar em você.
E Deus falou: estou te mandando. Estou te dando opção. Você vai ter que ir onde eu estou te mandando. Eis que eu ordenei. Fala, ordenei. Está ali uma mulher o quê? Que tinha o quê? Ele deu opção para ela. Entendeu? Ele mandou o profeta e ordenou a quem? Essa mulher não crê em Deus, irmãos. Ela fala assim: segundo o seu Deus, profeta, não é o meu Deus é outro. Eu estou cumprindo isso, não sei nem porquê. Eu sei que eu vou ter que fazer, não sei nem porquê. Porque tem hora que Deus fala comigo, Ele manda, irmãos. Ah, você não está entendendo. Ordenou ali uma mulher viúva que tinha o quê? Você dá para entender que o milagre vai vir de onde você menos o quê? Espera. Porque ele achou, por ele ser profeta, ele achou que ele saía lá do Querite, lugar de falar comigo, de moldar. Ele já estava moldado. Ele achou, falou assim: agora eu vou para um hotel 5 estrelas. Sim ou não? Agora eu vou para um lugar melhor ainda. Deus falou: você vai encontrar uma mulher viúva. E eu vou ordenar para ela te sustentar. Irmãos, quantos anos ele ficou lá? Ó? Fala assim: muito tempo. Está comendo pela mão de uma viúva. É porque nós estamos falando de Elias, irmãos. O cara que falou para não chover, não choveu. Depois ele ficou pela mão de uma viúva. Quem está entendendo, irmão? E ainda recebeu ordem de profetizar na vida dela, porque na casa dela não tinha nada, só tinha um pouquinho de coisa e ia acabar. Está entendendo? Pegou aí, irmãos? Fala para o seu irmão: vai conversar demais. Fala para ele, irmão: vai conversar demais. Então ele, fala comigo, se levantou e foi. Fala comigo, pergunta por que ele foi. Pergunta, por que ele foi? Não, vamos de novo, por que ele foi? Porque ele tinha aceitado a ser moldado. Só vai quem aceita molde. Ele já tinha sido moldado. Porque crente é o bicho mais queixo duro que tem. Você fala para ele não fazer, ele vai lá e faz. E depois ele vem falando para você, vem te falar que não fez. E quer saber por que deu errado. Aquilo que ele não fez, que você falou. Pegou a visão, irmãos? Aqui não, aqui fala comigo, ele obedece. Porque ele tinha vindo do lugar de fundição, irmãos. Ele tinha vindo, quer dizer, do lugar de molde. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando fala lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te num vaso um pouco de quê? De água, que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um pouco de quê? Fala, pão na mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. O quê? O Senhor o quê? De farinha. Uau. Numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, apanhei 2 o quê? Gravetos. E vou preparado para mim, para meu filho. Para que o comamos e morramos. Fala, é crise, irmão, é crise. E o negócio não estava brincadeira, não, irmãos. Olha a expectativa dessa mulher. E ele lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para quê? Para mim, um bolo pequeno e traz-me-no aqui. E depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim, uau, fala uau. Fala, Deus voltou a falar. Agora ele está falando segundo a minha palavra? Não, ele está falando segundo a minha vontade? Ele aprendeu ou não aprendeu no lugar lá de molde? Que jeito que ele fala agora? Tem hora que Deus tem que amassar a gente, para a gente aprender a conversar. Está entendendo? Tem hora que Deus tem que pegar a gente assim, ó, e pôr no lugar do molde, para a gente aprender a conversar. Pegou a visão, irmãos? Ele falou: segundo agora a minha palavra, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, é assim que ele fala? É assim, igreja? Fala assim, ele aprendeu. Você vai sair desse culto aprendendo, que tem coisa que você está passando porque você falou demais. E Deus te pegou e te macetou. E está te maçando todo esse ano, você não entendeu até agora. Tem gente que até hoje não vai para o forno porque está sendo maçado lá no Querite. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Está sendo massadinho, mas não entende. Fala, gente, seja mais calmo, você é muito bruto. Ele continua mais bruto. E Deus falou: amassar a mão um pouquinho. Você quer ser bruto? Vou te amassar a mão um pouquinho. Toda vez que você for bruto, eu vou te amassar, eu vou fechar algumas portas, vou fechar alguns acessos, para você entender que você precisa mudar e largar de ser bruto. Ah, é meu jeito, é seu jeito? Continua sendo amassado no seu jeito. Pegou a visão, irmão? Evangelho é transformação.
Versículo 18. 15. Uau. E ela foi e fez conforme a palavra de quem? Uau. E assim comeu ela e ele. E a sua o quê? Muitos dias. Da panela o quê? E da botija o azeite também não o quê? Uau, irmão. Sim ou não? Conforme a palavra de quem? Do Senhor. Que ele falava pelo ministério de quem? Entenda isso. Tem hora que... Fala assim, tem hora que é o homem quem fala. Tem hora que é Deus quem fala, através do ministério que ele deu ao homem. Pegou a visão? Se você reconhecer isso, você recebe hoje um milagre aqui. Isso é só uma chave girando na sua história. Ah, eu vou ouvir voz de homem. Não, você é um homem comedor. Não, é um homem do mesmo jeito. A Bíblia fala lá em Tiago, que Elias era homem segundo as mesmas paixões de qualquer um, mas ele orou, não choveu. Depois ele orou, voltou a chover. Por quê? Porque ele falou debaixo da vontade do Senhor. A palavra aqui foi sobre o ministério de Elias. Você precisa entender isso. Que quando está fluindo aqui, está fluindo uma palavra debaixo do ministério, de fala assim, direção de Deus. Se você pegar essa direção, não tem como você não viver algo de Deus nessa noite, na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Quem pegou, irmãos? Mas o texto começa no 8. Vem então, fala comigo a palavra do Senhor. Fala comigo, o milagre virá de onde eu menos espero. Irmão, Deus planejou um milagre para esse homem de Deus. Fala assim, pela mão de uma viúva. Um profeta tinha que depender dessa viúva. Enquanto estivesse na casa dela, ela que ia preparar, ela que ia sustentar. Ele nunca esperava isso. Por isso que eu pus o texto que milagres virão de onde nós menos o quê? Esperamos. Eu creio nisso, irmão. Quantos creem nisso? Sabe por que eu não entendo? Sabe que essa cidade que Deus fala assim, essa cidade que Deus mandou ele, era onde o povo mais queria achar ele, foi onde Deus escondeu. Dá para você entender isso, irmãos? Quando Moisés foi jogado no rio, qual que era o decreto do faraó? Toda criança que nascesse tinha que jogar na onde? No rio. E o decreto veio de onde? Fala, de dentro do palácio. Deus manda o menino para onde? De onde veio o decreto? O que você quer entender com isso? Que Deus faz coisas que a gente não entende, só para confundir a quem acha que sabe. O faraó falou, você está querendo matar os meninos, eu vou mandar um menino que vai libertar todo o povo para dentro da sua casa, para você cuidar. Ah, não. Não sei se você pegou. Ah, não, irmão, não sei se você entendeu. O inimigo está falando que vai matar e Deus fala, eu vou colocar o menino dentro da sua casa. Você vai ensinar ele para mim, você vai cuidar dele para mim, você vai educar ele para mim. Quando ele tiver uma idade, eu vou tirar ele daí de dentro. Vou levar ele para o ambiente, vou trazer de volta para libertar meu povo. Quem está pegando o mistério, irmãos? Então tem hora que a gente não entende, irmãos, o agir de Deus. Tem hora que Deus faz, a gente nem compreende o que Deus está fazendo. Quem está entendendo, irmãos? A cidade era a capital dos filisteus, era onde era o povo do inimigo de Deus. Ele falou assim, eu vou esconder ele lá, porque lá ninguém vai pensar que ele está lá. Está entendendo isso, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor? Tem hora que tem alguns problemas na nossa vida que a gente não entende, irmãos. Mas é dentro dessa dificuldade que Deus está te fazendo entender algumas coisas. É dentro dessa dificuldade que Deus está te moldando, que Deus está te levando para o lugar de fundição. É dentro dessa dificuldade que Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, no seu pensamento, nas suas decisões. Porque Deus não dá provação que nós não podemos, na verdade, suportar. Pastor, Deus não tenta ninguém. A Bíblia fala que Deus não é tentador de ninguém. E Ele não pode ser tentado, e assim Ele não tenta ninguém. E Ele também não te dá uma provação maior que você não possa suportar. Então ele conduz o profeta, fala, para dentro da cidade dos filisteus. Irmãos, aqui eles adoravam só a Baal. Deus põe um homem de Deus lá dentro, para ficar lá dentro, guardado na cidade do seu inimigo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quando Deus, irmãos, quer fazer algo na sua vida, o seu inimigo só serve para cumprir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ah, não, você não entendeu agora? Não, vou falar de novo. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, o seu inimigo não é nada. Ele só serve para cumprir aquilo que Deus já falou na sua vida. Aleluia! Uau, irmãos. Versículo 10. Então
Então ele se levantou, fala comigo e foi. Fala comigo, o milagre só aconteceu porque ele obedeceu. Fala comigo, não existe milagre sem obediência. É a nossa maior, fala assim, a nossa maior dificuldade é entender que o milagre está casado com a obediência. Quando os dois se alinham, o milagre acontece. Você avança na mesma velocidade que você obedece. Você quer avançar? Obedeça a Deus naquilo que Ele está falando com você. Meu irmão, Deus está falando com você. Não tem como você fugir disso aqui. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. E aquilo que Deus está falando é a direção que Ele está dando. E a direção que Ele está dando é para que eu e você, fala comigo, obedecemos. Sim ou não, irmãos? Quem está comigo? Fala comigo, o milagre só aconteceu porque Ele levantou e foi. Sim ou não, irmãos? Ele fala comigo, obedeci. A mulher também obedeceu, sim ou não? Fala assim, obediência é a chave. Quem crê nisso? O profeta levantou e foi. Fala assim, obedecer a Deus é a coisa mais difícil que tem na terra. Irmão, falar isso aqui fala assim, é simples. Fazer isso aqui, fala assim, fazer isso aqui é um abacaxi, goela e tudo, descendo na boca. Mas por que é tão difícil obedecer a Deus? Pensa nisso, Jairo obedeceu a Deus, ele vai chamar Jesus, sim ou não? Ele fala, Jesus, preciso ir lá na minha casa, minha filha fala assim, está doente. Ele andando com Jesus, vem as pessoas e fala assim, sua menina morreu. O que aconteceu com a menina? Morreu. Já tinha opção de falar o quê? Não vou te obedecer mais não. Não vou andar com o senhor mais não. Chega, eu vim aqui buscar o senhor, eu segui a lei, eu sou o homem da lei, eu entendo sobre o Pentateuco, eu sei sobre os mesmos livros da Bíblia, e agora eu não estou cansado, eu segui no senhor, minha filha morreu. Então eu vou parar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Já tinha opção, porque obedecer, fala comigo, não é fácil. Ele tinha opção de deixar ou não. Mas Jesus olha para ele e fala assim, Jairo, fique tranquilo, crê, fala comigo, crê somente. O que Jesus estava passando a mensagem para Jairo? Jesus estava falando assim, ó, mesmo a menina estando morta, eu continuo indo na sua casa. Eu vou na sua casa, não importa o jeito que esteja, eu vou lá. Só não pare de me seguir, só não pare de me acompanhar, só não pare de andar comigo, Jairo, eu vou na sua casa. Porque obedecer a Deus é muito difícil, irmão. Sim ou não? E fala comigo, o milagre aconteceu porque o profeta foi. Fala, a viúva também obedeceu. Quantas viúvas tinha nessa cidade? Fala, várias. Catando lenha tinha quantas? Fala para o seu irmão, em tempo de crise, você não pode ficar parado. Você tem que se movimentar. O que você quer dizer com isso, pastor? Em tempo de crises mentais, crises emocionais, crises na nossa alma, crise na nossa psique, crise na nossa mente, no consciente, subconsciente, você não pode, falar comigo, ficar parado. Entenda isso, irmão. Você precisa, no decorrer da semana, pegar um bom livro para ler. Fala assim, para ler. Irmãos, a televisão, ela engessa a nossa memória. Está entendendo isso, irmão? Se você ficar só vendo televisão, ela engessa a sua memória. Você vai ficando fraco da cabeça, irmãos. Você precisa, no decorrer da semana, eu estava lendo, nesse ano eu li 11 livros. Não foi livros pequenos, não. Eu vou postar os livros que eu li nesse ano. 11 livros, irmãos. Bons 11 livros. Eu fiquei envergonhado porque eu vi outro pastor que lê um livro por semana. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiquei fazendo? Deus falou, eu não sei, você que sabe. O problema é só seu. O problema é seu, não é meu. Foi sério, sério, o problema é só seu. E nessa semana eu separei 2 bons livros para ler, um de 178 páginas, um de 266 páginas. 2 livros falando sobre saúde emocional. 2 bons livros para ler. Entenda isso, irmãos. Fala comigo, nós precisamos não ficar parados. Tinha várias viúvas, mas só uma, o quê? Catando lenha. E essa fala assim, foi aqui, Deus deu a direção ao profeta. A gente acha pouco, não acha? Mas entenda comigo, olha que coisa interessante. Catando lenha só ela, sim ou não?
Sim ou não? Tempo de crise, fala comigo, eu preciso me movimentar. Fala assim, a lenha representa combustível. Fala assim, passavam a esperança que tinha algo de comer na casa dela. Que era ela que Deus tinha escolhido para sustentar ele. Pergunta para o seu irmão, tem lenha na sua mão, nem que seja alguns cavacos? A gente fala, Deus manda fogo na onde, irmão? No vento. O fogo só vai descer do altar se tiver lenha, se tiver sacrifício, se tiver entrega, se tiver busca. Não desce fogo no altar aonde não tem lenha para queimar. A gente veio no culto, não traz nem uns cavacos, irmão. Pastor, você está falando de dinheiro? Não, estou falando da atitude sua aqui dentro. E tem irmão que está achando que eu estou falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro, não, fique tranquilo. Pode guardar seu dinheiro. Eu estou falando da sua atitude aqui dentro. Tinha várias viúvas, só uma com lenha na mão. Deus me perguntou, quando você vai no culto, você leva lenha, Wesley? Eu falei, Jesus amado, que pergunta é essa? Deus falou, faça para o meu povo, quantos tem lenha na mão nessa noite? Que dá para mim um sinal que eu posso fazer um milagre na vida dele. Que passa para mim pelo menos uma mensagem do céu que eu possa agir na vida dele em alguma área. Se eu posso mal errar, a gente entra ali sem lenha na mão e quer que Deus derrame fogo. Eu quero ser avivado, Deus, eu quero sentir, Deus. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Mas não tem nenhuma lenha na mão. A gente só vem disposto a receber, mas nunca disposto a dar nada. A gente só quer receber, a gente não quer entregar nada. Não existe milagre sem entrega. Vamos de novo? Não existe milagres sem entrega. Não existe milagres sem entrega. Deus me perguntou, você tem lenha na sua mão? Porque o fogo só cai no altar se tiver o quê? Lenha na mão. Fala comigo, ela passou uma mensagem. Ele entendeu que de todas as viúvas, essa cidade não era pequena, irmãos. Era a única que tinha lenha na mão. Poucas, mas fala, tinha. Não importa o tanto, tem que ter pelo menos um pouco. Fala comigo, pouca comida, pouca lenha. Fala, lenha nenhuma, nenhuma comida. Tem gente assim, com lenha nenhuma, e que nem um sinal de comida nas mãos. Eu falei, Jesus é forte. Ele falou, você é muito forte. Mas ensina a minha igreja a entender que milagre, ele segue um princípio. Eu acho bom que eu posso pregar a verdade aqui. Eu não estou devendo nada para ninguém. Eu não preciso te enganar que o milagre vai acontecer, que você não precisa fazer nada. Não, eu preciso te ensinar que o milagre, ele segue um princípio. Essa viúva só recebeu porque tinha lenha na mão. E a lenha deu a direção ao profeta. Fala, é ela. Escolhe ela, que eu já ordenei ela. Ela vai fazer, ela vai até não querer, mas é ela, profeta. Pode liberar a palavra na vida dela, porque é ela. Ela tem lenha na mão. Tem sua mão e fala assim, eu creio que nessa noite eu recebi o entendimento. Eu não posso vir para o culto sem lenha na mão. Uau, irmão. Quem pegou a visão? Fala, lenha é combustível. Uau, irmão. Versículo 11, olha o que diz o texto. Indo ela a trazer, sim ou não? Ela estava indo, sim ou não? Ele pediu o que para ela? Ela tinha lenha na mão, tinha? E ele achou e lhe disse, peço um pouco de quê? Peço-te num vaso um pouco de quê, irmãos? No versículo 10 ainda, o que ele pede? Fala, água. O versículo 11, quem está comigo? Indo ela a trazê-la, sim ou não? Ele a chamou e lhe disse, traz também um pouco de quê? Pão na onde? Uau. Fala assim, Deus tem o poder de me pedir aquilo que eu não quero dar. Ela negou a água. Não, vem comigo, ela negou a água. O que faltava? Não, o que faltava? O que o profeta profetizou? O que ele profetizou? E o que faltava? Ela negou a água. Deus sabe de pedir aquilo que você não quer dar. A água, ela falou assim, tudo certo, vou te dar. E o pão? Ela fala, não, o pão não.
Só tem um pouquinho de azeite lá em casa, um pouquinho de farinha. O pão não vou te dar, não. O pão você se vira. O pão é para mim e para meu filho. Nós vamos comer, nós vamos morrer. Está entendendo a crise? A água, ela ficou disposta a dar na hora. A água, ela não negou. O que você quer dizer, pastor? Num culto como esse, Deus quer te pedir, não é aquilo que você quer dar, não. Ele quer pedir aquilo que você não quer dar. A gente entra aqui e acha que Deus vai pedir só aquilo que eu quero dar. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu vou desenhar para você. Eu entro aqui e quero fazer só aquilo que eu quero fazer. Eu quero ouvir só aquilo que eu quero ouvir. E Deus está falando bem claro, eu vou te pedir aquilo que você não quer me dar. Traz para mim um pouco de água, ela estava certinha. Ele falou, traz também um bolo. Ela freou na hora, falou, bolo não. Calma aí, bolo não. Só tem um pouquinho de azeite e farinha, nós vamos comer, meu plano é esse aqui, ó. Olha como estava ela. Meu plano é esse aqui, nós comemos o menino, nós vamos morrer, acabou. Está entendendo, mistério? Eu estou falando de crise, irmão. Nós estamos falando de crise. Fome. Fome. Entenda isso. Fala comigo, é fome, irmão. Fala comigo, Deus sabe pedir aquilo que eu não quero dar. A água ela não negou. Eita, menino. Fala, o profeta representava a pessoa de Deus naqueles dias. Ele pediu tudo aquilo que ela não queria dar, irmão. Tem horas que Deus vai testar, fala comigo, a nossa fé. Fala comigo, esse culto é um culto de teste de fé. Irmãos, não existe milagre, fala comigo, sem entrega. Deus estava testando a fé dela. A falta era de água. Ele pede o pão, porque ele sabia que o pão ela não ia dar. O culto, ele funciona assim. Deus não veio para pedir aquilo que você está disposto a entregar. Ele veio para pedir aquilo que você não quer dar. Quem está pegando o mistério aí, irmãos? Tem hora que você está disposto, irmãos, a adorar. Tem hora que você está disposto a nem olhar. Sim ou não? Tem hora que você está disposto a receber a palavra. Tem hora que você está disposto a nem querer ouvir. Quem está entendendo o mistério, irmão? E Deus está falando, eu quero que você abra o seu coração nessa noite, que eu vou fazer um milagre na sua vida. E ele vai vir de onde você menos espera. Olha a resposta do coração dela. Porém, ela disse, vive o Senhor, fala comigo, seu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente. Ela sabia quem era o homem de Deus, Elias. Punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ó, e vez aqui, o quê? Apanhei um pouco, 2 cavaquinhos da Bíblia minha fala. E vou preparado para mim e para meu filho. Para quê? O que você quer entender com isso aqui, pastor? Posso falar? Não, posso falar, irmão? Sabe qual que é a maior dificuldade em tempo de crise? Você nunca pensa em Deus, você só pensa em si próprio. Você só quer para você. Você não quer nunca para Deus, você não quer fazer o de Deus, você quer fazer só o seu. Eu até tenho o bolo, eu até tenho o azeite, eu até tenho a farinha. Mas eu vou fazer para mim e para meu menino, nós vamos morrer. Essa era a alma da mulher. A perspectiva de vida dela era comer uma vez só e depois morrer. E Deus vai ensinar ela como que ela vai viver em tempo de crise. Agora eu começo a te ensinar. Que nesse tempo de crise, está lá fora, eu vou te ensinar como que você vai receber aquilo que você nem imagina que tem como receber ainda esse ano. Não posso. Quem pegou a visão? Sim ou não? Quem pegou a visão? Sim ou não, irmãos? Prepara, ó, eu vou preparar para mim e para meu filho. Depois nós vamos comer e o quê? Morrer. Tempo de crise, a tendência nossa é só pensar na gente mesmo, nunca pensar em Deus. Ah, pastor, não tem. Para mim, não estou nem lembrando nada disso, não. Deus tem o poder de fazer entender que Ele quer organizar a sua vida em tempo de crise. Acho que essa palavra nunca foi tão atual. Que ela vai te passar uma esperança daqui a pouco, pra você poder entender como que Deus vai ensinar você. Tem uma unção movendo nesse lugar, irmão. E ela quebra o jugo, tem gente que está grilado no seu espírito. E eu acho bom, irmão, que eu não tenho nada a ver com isso. Nessa semana eu já apanhei muito. E eu falei para Deus, Pai, o Senhor só educa quem o Senhor ama e quem o Senhor chama por filho.
Então eu não sou bastardo, eu sou seu filho. Então eu recebo a correção. Quem está entendendo o mistério, irmão? E eu entendi que Deus quer fazer algo grande na nossa vida. Quem recebe isso, irmão? A expectativa da mulher era, fala assim, muito ruim, até ela encontrar com o profeta, com o homem de Deus. O homem de Deus vai dar destino para ela. O homem de Deus vai falar o que ela tem que fazer, para ela sair dessa expectativa ruim. Entenda isso. Já viu como é que está o comércio, o mercado? Você viu como é que está? Irmão, em tempo de crise, surgem as ideias. Em tempo de crise, o dinheiro troca de mão. Quem está entendendo o mistério? Quem fica pessimista, irmão, na pandemia eu conheci várias pessoas que ficaram milionárias. Porque não ficou nela, saiu dela e pensou, o que eu posso fazer para agregar, nisso, na verdade, naquilo que o povo está vivendo. Então surgiram várias empresas, vários empreendedores, várias pessoas que achou, irmão, que não ia dar certo, igual um pé de manga. Eu assisti o agro hoje, ele não estava dando fruto, pé de manga, e os antigos tinham aquele princípio de picotar ele, para que no ano que vem ele desse mais o quê? Porque a ciência explica que ele acha que vai morrer e aprofunda suas raízes. E aprofundando as raízes, ele desce no mais profundo e absorve mais água. E ali ele cura as suas feridas e no ano posterior ele dá muito fruto. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então você está achando que vai ficar ruim se você enxergar com a ótica de Deus? É um ambiente melhor para Deus fazer um milagre na sua vida. Ah, não sei se você está entendendo. Eu peguei já, irmãos. Quem pegou? Olha o que o profeta vai falar para ela. Olha que coisa mais forte. 13, quem está comigo? Olha o que ele fala. Elias diz para ela o quê? Qual que era o medo? Fala de morrer. Morrer de que jeito? Fala fome. Eu acho que deve ser uma das piores mortes, sim ou não? Morrer de fome. Você está entendendo, irmão? É fome, irmão. Fala comigo, morrer de fome. O profeta falou para ela assim, não temas. O que ele estava querendo dizer? Fique tranquilo. Eu vou fazer. Deus vai fazer algo na sua vida. Não vai acontecer o que você está pensando. Não vai ser sua última refeição. Você e seu filho vai morrer. Não vai acontecer isso. Fique tranquilo. Aí Deus estava falando assim, fique tranquilo. Fala para você, irmão, fique tranquilo. Fala para ele, não temas. Fala, Deus está no controle. Foi o que Deus falou para Jairo. Toda vez que Deus fala, não temas, está perto de acontecer um grande milagre na nossa vida. Aí aqui ele fala assim, vai, faz conforme o quê? Fala assim, a tua palavra. Porém, o quê? Deus começa a organizar a vida dela. Qual que era o pensamento do versículo 12? Eu faço para mim, para meu filho, nós morre. O profeta falou assim, faz do jeitinho que você está pensando, só que eu vou te ensinar como que você tem que fazer. Faz primeiro para quem? Para mim. O profeta representava quem? A pessoa de... Ele tinha sido enviado por quem? Por Deus. Ele falou assim para ela, ó, eu vou organizar a sua vida. Você vai lá, faz primeiro. Toda a farinha para mim, todo o azeite, você faz um bolo para mim. Foi assim? Foi assim que Deus falou? Que jeito que ele fala? Hã? Um bolo que tanto? Pequeno. E traz-no aqui. Depois farás para quem? Para ti e para quem? Irmãos, em tempo de crise, Deus quer organizar a sua vida. Ele não pediu tudo. Deus não pediu tudo. Ele falou assim, você faz um bolinho pequeno. Isso aqui é o teste da sua fé. Vai lá e faz. Para mim, um bolinho pequeno. Você traz para mim com essa água. Depois você volta. Olha que coisa forte. Fala assim, voltar. Irmão, voltar onde ela falou, eu só tenho um pouco. Para mim, meu filho, ela fez um profeta muito pequenininho. Quando ela voltasse, o que ela pensaria? Já não dá mais para mim nem para meu filho. Mas o que você entende com isso, pastor? Que nunca, quando você põe Deus em primeiro lugar, você fica desamparado. Eu podia usar essa palavra aqui para pedir oferta, mas aqui nesse ministério não acontece isso, eu só ensino a verdade. Mas eu podia usar essa palavra para fazer um desafio, sim ou não? Ele cabe um desafio financeiro, sim ou não, irmãos? Mas eu estou aqui para pregar a verdade para a sua vida, não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para te ensinar como que um milagre funciona. E como que em tempo de crise você fica vivendo o melhor. Quando você pensa primeiro em Deus e não em você primeiro, e em você e na sua vida primeiro. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ele falou, vai lá e faz para mim. Depois que você fizer para mim, você vai ver o que vai acontecer. Esse é o milagre. Quando você entende que não tem como ter um contato com Deus e Ele não te pedir nada. Um milagre, ele acontece quando você abre mão de uma coisa para que saia algo do céu.
Quem pegou, irmão? Deus organiza, fala comigo, a vida dela em tempo de crise. O pensamento era comer uma vez depois? Fala assim, já acabou esse pensamento. Fala assim, Deus tirou da mente dela esse pensamento. Irmãos, eu profetizo que sua casa vai ter fartura em tempo de crise. Se você acreditar, amém. Você não vai passar fome, você não vai passar dificuldade, na sua casa não vai ter escassez, sobre a sua despensa o arroz nunca vai faltar, sobre a sua lata de feijão nunca vai faltar feijão. Irmãos, esse ministério todos os dias do ano, fala comigo, todos os dias do ano. Não chegou nenhum dia que você não entrou para essas portas aqui, não teve uma cesta básica para não dar para alguém. Nesse ministério nunca faltou, irmãos, pode perguntar, nós temos 9 anos, nós estamos nesse lugar aqui. Pode perguntar quem você quiser aqui. Nesse ministério nunca faltou comida para dar para quem precisa. E eu profetizo sobre a sua casa que não vai faltar. Irmãos, não vai faltar. Deus vai organizar a sua vida em nome de Jesus. Em tempo de dificuldade, em tempo de crise, Deus não vai deixar faltar, mas vai transbordar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu creio nisso, irmãos. Fala comigo, primeiro é Deus, depois sou eu, depois meu filho. Quem pegou a visão, irmãos? Se ela ficar só alimentando o menino e ela enfraquecesse, morresse, o que ia acontecer? O menino morria depois, sim ou não? Isso aqui era Deus organizando a casa dela também. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Primeiro é você, depois sua criança. No avião, quando acontece aquele fenômeno que o avião cai uma vez, a gabine vai despressurizar e vai faltar oxigênio. O que eles mandam fazer? Você põe na criança primeiro, fica esperando, seu oxigênio acaba, você não consegue pôr no menino nem você, é assim? Hã? Tem muito pai que tinha que entender aquilo ali. Primeiro é você, depois sua esposa, depois seus filhos. Se você for pôr a máscara no menino primeiro, faltar o seu oxigênio, o que acontece com o menino? Morre. Eu vou organizar sua casa em todos os sentidos, não só financeiro. Eu vou te entender. Eu vou te fazer entender. Irmãos, é um mistério. Quem está entendendo? Versículo 14. Vai acabar, já acabando. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Uau. Fala assim, o Deus provedor está falando. Fala para o seu irmão, olha o Deus provedor falando, profetizando sobre a minha vida. Eu recebo isso sobre a minha casa, no nome de Jesus. Eu creio nisso. Deus estava falando para ela assim, em tempo de crise, sou eu que vou te sustentar. Vou falar de novo. Deus estava falando para ela e para você, em tempos de crise, só eu é quem vou te sustentar. Só acredita. Olha que coisa forte. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não vai se acabar. E o azeite da botija não vai o quê? Até o quê? Uau. Você sabia que esse é o único milagre na Bíblia que tem tempo? Ele falou, enquanto eu estiver aqui não vai faltar. Quem está pegando a visão? Deus, ele está falando que enquanto ele estivesse lá, não ia falar. Ele está falando, em tempo de crise eu vou te sustentar, não vai faltar. Deus vai falar em nome de Jesus na sua vida hoje. Deus no tempo de crise estava falando para ela, eu vou te prover, eu vou te sustentar, não vai faltar, vai haver sobre a sua casa, sobre a sua vida. E Deus depois prazo no milagre dela. Falou, enquanto eu estiver aqui não falta. E Deus falou assim, segundo a generosidade do meu coração, eu vou prover na sua vida, e não vai faltar. Irmãos, eu preciso ficar com a palavra nesses dias, que nós ainda vamos ver muita água correr debaixo dessa ponte aí, vocês não têm noção. Quem não orar pode começar a orar, que nós vamos ver muita água correr debaixo dessa ponte aí, não vai ser brincadeira não. E tem gente que nunca viu crise. Quem está entendendo o mistério? A gente prega, a gente acha que é simples, mas não é. Tem gente que está me ouvindo aqui, se o dinheiro do banco dele sumir, ele morre amanhã. Ele é tão apegado naquilo que ele só tem aquilo.
Ele só é resultado daquilo que ele tem lá. A gente acha que é simples o que Deus pediu. Mas tem gente aqui que se Deus pedir um dinheiro que está no banco, ele morre amanhã. Ele pula na corda. Porque ele não suporta. Fica sem um dinheiro que ele tem no banco, porque ele é só aquilo. A gente acha que o que Deus pediu para ela foi simples. Não, ele pediu tudo que ela tinha. Pregar é fácil, irmãos. Você entrar no texto é outra conversa. Se absorver o texto é outra vida. Está entendendo o mistério, irmãos? Que não tem como encontrar com Deus e não pedir nada. Todo mundo que encontra com Deus, Deus pede alguma coisa. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem gente que quer tão apegada em coisas que se faltar a ele já não é mais. Fala comigo, mais nada. E Deus me ensinou nessa noite, irmão, para ensinar vocês. Que Ele vai te sustentar em tempo de crise. Mas não existe milagre sem abrir mão de alguma coisa. Seja físico, seja material, seja sentimental, seja familiar, não sei. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para um milagre acontecer na sua vida. Sim ou não, irmãos? Deus falou o quê? Que não ia faltar, falar assim, não vai faltar. Versículo 14, não é? Até ter chuva, sim ou não? Ele pôs tempo, sim ou não? Aí, versículo 15. E ela fala assim, e ela foi. E fez conforme o quê? Não, agora você vai ter que pegar a visão. Por que o milagre acontece? O profeta foi porque ele ouviu quem? Fala Deus. Ele sai da onde? Fala do Querite. E vai para Sarepta, sim ou não? Ele ouviu quem? Fala Deus. E ele foi, não foi? O milagre aconteceu por quê? E ela, aconteceu na vida dela por quê? Porque ela foi. Fala isso, o mistério é ir. Fala assim, o mistério é fazer aquilo que Deus está pedindo. Tem gente que fica buscando 20 anos. Tem gente que faz campanha 5 anos, 10 anos, 20 anos de campanha e não recebe. Porque não faz aquilo que está pedindo. E quer receber aquilo que na verdade está buscando. Quem está pegando visão, irmãos? O mistério é que ela fala comigo, era só falar aí. Enquanto ela ia, o que acontecia? Olha que coisa forte. Não, vamos de novo, olha aqui. E ela foi e fez conforme a palavra de quem? Porque Elias representava Deus na terra nesses dias. E ele estava obedecendo a Deus. Então se fizesse o que ele estava fazendo, ia dar certo. E assim, comeu ela, e ele, e a sua o quê? Quantos dias? Da panela, o quê? A farinha não acabou. E da botija o azeite também não faltou. Conforme a palavra fala do Senhor. Que ele falara pelo quê? Então o milagre aconteceu quando ela foi. O que você quer dizer com isso, pastor? Que milagre, ele parte de um princípio, fé e atitude. Só fé, fala comigo, loucura. Fé sem obra, ela é o quê? Falar que creio e não faço nada e nem tenho, na verdade, evidência naquilo que creio, não acontece, fala nada. Mas enquanto ela foi, e o pensamento era o quê? Eu vou fazer do jeito que ele está? Falando, vou preparar para ele primeiro, vou entregar, vou voltar, e eu quero ver se esse negócio vai multiplicar. E fala assim, assim aconteceu. Ai, irmãos. Mas, fala para você, mas essa mulher ainda não acreditava em Deus. O Deus, o profeta ainda não era o Deus dela. Dá para você entender isso? Segundo a vontade do Senhor seu. Tem muita gente que vem na igreja e Deus ainda não é o Deus dele. Ela viveu 3 anos de milagre e o Deus ainda do profeta não era o seu Deus. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, é verdade. Ela ainda não reconhecia que o profeta era homem de Deus e estava por Deus na casa dela. Olha o que acontece. Isso é interessantíssimo. Depois dessas coisas sucedeu o quê? Adoeceu quem? Depois dessas coisas sucedeu o que? Adoeceu o filho desta dona da casa. A Bíblia, ela é clara. E a sua doença se o quê? Até que nele, não o quê? Uau!
18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para trazeres o quê? A minha memória, a minha iniquidade, quer dizer culpa dos meus pecados? E matares o quê? Irmãos, olha, você entendeu o contexto? Ele passa lá um tempo na casa, o menino morre. Com ele lá, fala, com ele lá. O menino morreu. O que você quer entender com isso, pastor? Que coisas difíceis acontecem, mesmo com quem serve a Deus. Pegou a visão, irmãos? Olha que coisa forte. Versículo 19. E ela lhe disse, e ele disse, dai-me o quê? Fala assim, a dificuldade. Fala o problema que não tem como resolver. Ele disse, me dá o menino. Pegou o menino. E ele o tomou do seu regaço, do braço. E levou para onde? Então fala comigo, o meu problema aqui não tem solução. Tem que subir para cima. Quem pegou a visão? Problema aqui não resolve. Só resolve se subir para cima. Pro quarto do homem de Deus, irmãos. O problema é que a gente entra aqui, quer deixar o problema aqui e nunca leva para lá. E levou para cima. O profeta pegou e falou, me dá um menino. O profeta estava na onde? A casa era 2 andares. Ela colocou o homem de Deus na onde? Entenda isso. A presença de Deus tem que estar em cima. Só que tem gente que em tempo de crise põe Deus embaixo. E não funciona. Quem está pegando a visão? O homem de Deus ficou em cima. Ela falou assim, eu vou pôr esse homem de Deus sob cobertura mesmo, não crendo. Você que não acredita, não tem importância. Deus faz mesmo assim. Ela não acreditava ainda. Olha o que aconteceu. O menino morre. Ele pega o menino, leva para onde? Fala, para cima. Ao quarto aonde ele mesmo habitava. E deitou em cima da cama. Diz 20. Clamou ao Senhor e lhe disse. Agora olha a intimidade do homem de Deus para conversar com Deus. Senhor meu Deus. Também esta o quê? Até esta viúva. Com quem me o quê? Hospeda, afligiste? Irmão, a crise era tanto que ele falou, não estou aguentando essa pressão mais não. Até a mulher só veio afligir. E comigo aí na casa dela, hospedei aí, deu tudo errado. Deus está no controle, e vai vir de onde você menos espera. Matando-lhe o seu, o quê? O filho, versículo 20. Então, estendeu sobre ele, sobre o menino, 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, Senhor, meu Deus, rogo de que a alma deste menino, torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de quem? Não, vamos de novo. E o Senhor ouviu a voz de quem? Fala assim, Deus ouviu a voz de quem obedece. Ele ouve a voz. E a alma do menino tornou a entrar nele. Fala comigo, e reviveu. Fala assim, agora ela converte. Olha o texto. E Elias tomou o menino e trouxe da onde? O problema foi para o céu, sim ou não? Voltou a falar para baixo. Resolvido. Não. Você está pegando, irmão. Tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E lhe disse, Elias, vês aqui o teu? E ele o quê? Resolvido. Porque o que sai da terra vai para o céu, nunca volta sem resposta, nunca volta sem estar resolvido. Deus pode fazer todas as coisas. 24, nós embora. Então a mulher disse a Elias, olha que ela converte agora, 3 anos, o homem de Deus na casa dela, morando em cima. Está entendendo? Tem problema que Deus gera só para você acreditar nele. Só para você converter de verdade. Está entendendo o mistério? Olha agora. Visto, nisso, conheço, fala assim, agora. Que tu és homem de quê? Ela falava só de boca? Comeu da farinha 3 anos, o azeite 3 anos, nunca acreditou.
Mas ela falou assim, mas agora eu estou acreditando de verdade. Agora, olha lá a palavra, agora. Que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Fica de pé. Acabou de converter. Eu só vim te ensinar que o milagre segue um princípio. Que não é mágica. Que não existe milagre sem entrega. Não existe milagre sem renúncia. Não existe milagre sem obediência. Não existe milagre sem entrega, sem obediência. Não existe milagre, irmão, sem acreditar, sem crer, sem ter fé. Agora, nisso conheço que agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Fala, seu irmão, nós vamos orar. Fala para ele aí. O mesmo Deus de Elias. Que o Deus de Elias é o meu Deus. Fala assim, o Deus de Elias é o mesmo meu Deus. Fala, ele é meu Deus. O Deus de Elias é meu Deus. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele é o Deus dos nossos pais, é o nosso Deus, irmão. E nós vamos orar a esse Deus, irmãos. Talvez você tenha uma petição, eu estou te ensinando que o seu problema não pode ficar aqui, ele tem que subir para cima. Porque o quarto do homem de Deus é em cima, irmãos, é mais alto. E a gente tem dificuldade de levar o problema para cima. Porque para o problema ir para cima, tem que haver uma entrega, e a gente não quer entregar. Mas nessa oração agora, eu quero que você, talvez está apavorado, está com medo, as coisas estão muito difíceis. As notícias não são boas. Mas eu queria que você ficasse com a palavra, irmãos. Você tem a opção de voltar a assistir televisão amanhã e ficar angustiado de novo. Você tem essa opção, eu não sou contra não. Isso é só um problema seu, não é meu. Eu não posso te interferir de nada disso. Mas eu queria te ensinar hoje a ficar com a palavra. Nessa semana talvez te dê uma dificuldade, uma crise, uma ansiedade, alguma coisa, e ficar com medo. Que você voltar e ler essa palavra de 1 Reis e falar, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Que nessa casa o Senhor tem um lugar aqui em cima, onde eu posso levar os meus problemas, onde eu posso dobrar o meu joelho e falar, Senhor, está aqui a dificuldade, Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos, e eu peço ao Senhor, seja o meu Deus. Eu creio que a palavra do Senhor, Pai, ela ainda é viva na terra, o Espírito Santo de Deus ainda está na terra, irmãos. A palavra do Senhor na terra ainda tem poder, a palavra tem poder, há poder no nome de Jesus, há poder na sua palavra, há poder no seu nome, há poder, irmãos, há poder no nome de Jesus, há poder na sua presença, há poder na sua fidelidade, há poder na sua presença, há poder, irmãos, ele é soberano ainda, nessa noite, na nossa vida. E eu quero que nessa noite você possa, irmãos, entregar o seu coração nessa noite. Que a única coisa que Deus quer de você nessa noite, o seu coração, Deus só quer falar para você, não temas, fique tranquilo. Eu estou com você, eu estou te ensinando a organizar a sua vida em tempo de crise. Eu estou ensinando a você a levar o problema para cima, para o quarto, aonde o homem de Deus está. Eu estou te ensinando a tirar o problema da terra e levar para o céu. Eu estou te ensinando nessa noite. Se você aprendeu isso nessa noite, você deixar essa palavra girar na sua vida, você sai desse ambiente e vai começar a pensar diferente. Se o seu pensamento mudar, as suas ações também vão mudar. Porque da maneira que eu penso, eu sou. Da maneira que eu imagino no coração, assim é, a Bíblia diz. Se o meu pensamento começar a mudar, eu consigo, em nome de Jesus, irmãos, a começar a entender. Eu começo a entender que Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Eu começo a entender que esse dia aqui é o primeiro dia da semana, ele é precioso. Ele tem que ser o primeiro dia onde eu levo as coisas para cima. Ei, arabadai do comanai, darabadai do comanai. Oh, eu tenho que entender que esse primeiro dia aqui, irmãos, eu vou sair daqui e vou para um velório agorinha. Eu vou sair desse culto e vou para um velório. Esse é o primeiro dia da semana, é o dia que você agradece. Porque enquanto você está aqui, eu vou sair daqui e vou para um velório. Tem alguém chorando agora pelo seu filho. Você vai sair daqui e vai para sua casa, graças a Deus. Esse é o primeiro dia da semana, é o dia de levar as coisas
cima. É o dia de levar as coisas para o quarto. É o dia de levar as coisas para cima, para o quarto homem de Deus. Esse é o dia, irmãos. Esse é o primeiro dia da semana. Talvez você está aqui e não está entendendo, mas eu quero te dizer, há uma unção neste lugar, ela está te conduzindo ao lugar. Deus nessa noite está nos ensinando que para haver milagres tem que haver entrega. A primeira entrega nessa noite é a sua oração, é o clamor dos seus lábios, é a sua adoração, igreja. Ei! Queria que você só fechasse os olhos comigo, eu vou orar por você. Porque eu creio que o milagre vai vir de onde você menos espera, no momento que você menos espera, porque Deus, Ele pode nos surpreender. Oh! Ei, arabadarakat no komanai, arabadarakat no ko. Só fecha os seus olhos e deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Ele vai conduzir a sua oração nessa noite. Tem gente que vai ter que entregar alguma coisa nessa noite, porque sem entrega não há milagre. Eu não sei o que você tem que entregar nessa noite, mas Deus, que Ele quer de você algo nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu espírito nessa noite. Não se distraia com nada. São só alguns minutos, irmãos. A semana tem 168 horas a partir de hoje. 168 horas. Você está começando ela agora, colocando as suas coisas, as suas dificuldades, os seus problemas lá em cima, irmãos. Então só feche seus olhos e vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Pode começar a adorar e eu vou orar por você. E você já pode ir para sua casa. Só feche os seus olhos. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor, ensina a tua igreja, Pai, a tirar os problemas da terra e levar para o céu. Nos ensina, Deus, nessa noite, a colocar
os nossos problemas, nossas dificuldades da terra e leva para o céu, meu Deus. Nos ensina nessa noite, Espírito Santo. Oh! Senhor, venha, eu vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Coloque a mão no seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Eu já vou te despedir para a sua casa debaixo dessa palavra. O milagre virá de onde você menos espera. O milagre vai acontecer de onde você menos espera. Deus nessa semana vai te ensinar a tirar as dificuldades da terra, aquilo que está te prendendo aqui, que não te deixa feliz e nem alegre, nem satisfeito. A tirar essas dificuldades, essas lutas e levar para o alto, levar para o lugar onde resolvem. Que nessa semana o Espírito de Deus te conduza em graça, que você caminhe debaixo desse entendimento dessa palavra, que não existe milagre sem entrega, não existe milagre sem transformação, não existe milagre sem obediência, não existe, irmãos. Que Deus nessa semana possa te conduzir a viver algo extraordinário da parte de Deus, que essa palavra possa transbordar no seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar na sua vida nessa noite, que você saia daqui em nome de Jesus, debaixo dessa atmosfera, dessa palavra, dessa unção, debaixo dessa veia de revelação nessa semana, e que você possa, em nome de Jesus, aplicar essa palavra, que você possa ter lenha nas mãos no correr da semana, que você possa dar uma palavra para alguém, que você possa confortar alguém, que você possa falar para ele: fique calmo, não temas, fique tranquilo, Deus vai cuidar de você. Ei, arabadai do comanai. Que nessa semana você tenha debaixo dessa unção de prosperidade, de fartura, que na sua casa não falte, que haja transbordo sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Aplauda o Deus, irmãos, que faz quando a gente menos espera. Está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, no nome de Jesus.